Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsavam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, tem coisas na vida da gente que magoam profundamente a pessoa, né? Que nos magoam. Como, por exemplo, quando falam mal da mãe da gente, do pai, ou de um irmão, né? Ou de alguém que a gente gosta. Quando alguém critica de forma irônica, de forma destrutiva, alguém que a gente gosta no nosso ambiente de trabalho, enfim, tem certas palavras e atitudes ou posturas que magoam a gente, né? E vai lá no fundo do nosso coração, deixando-nos chateado. Isso aconteceu com Jesus. Jesus ficou muito chateado porque as pessoas falavam que ele agia em nome de Beelzebu. Jesus não agia em nome de Beelzebu. Chamar Deus num nome tão feio, em algo que não é a realidade de Deus. Jesus ficou triste porque ele estava fazendo bem e no fim as pessoas ainda magoaram ou ofenderam a pessoa mais importante na vida de Jesus, o seu Pai e nosso Pai. Assim sendo, é importante que a gente pense bastante antes de falar as coisas. Quando você está brigando ou quando você talvez bebeu além do normal e aí você não mede mais suas palavras e começa a ofender com palavras, com atitudes, que você possa refletir um pouquinho. Ou então, se isso acontecer, que você possa vir se retratar depois. Mas pense bem antes de falar. Às vezes as palavras magoam, às vezes as palavras machucam. E as pessoas que sofrem por isso, né, ficam por longos e muito tempo sofrendo porque toda hora ela vai lembrar daquelas falas de você, daquela sua colocação, daquela sua postura diante de uma situação. Então, pense bem antes de falar alguma coisa. Não sai por aí falando ou criticando. Fulana tem que ouvir mesmo. Não, não é assim que funciona, não. Ou então eu falo e é porque eu falo a verdade, não estou nem aí. Não, não é assim. Jesus, ele sempre falou a verdade, mas sempre com muita ternura, com muito amor. Jesus, ele sempre foi firme em suas colocações, mas sempre com muita caridade. Nós também precisamos aprender isso,
né? Na igreja, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no trato com as pessoas, nós precisamos também lidar com as palavras, porque as palavras, elas criam. O mundo todo foi criado por meio da palavra, por meio do Verbo eterno de Deus. Mas também a palavra, ela destrói. Com uma palavra, você pode destruir situações que você demorou eternidades para poder construir. Então, pense bem antes de magoar um coração, principalmente o coração que muito te ama. Bom dia!